Olá, nós somos o grupo B5 da disciplina Organização e Arquitetura de Computadores. E nesse laboratório 1 vamos explorar conceitos básicos de RISC-V. Ao longo do laboratório serão implementadas 3 questões. A primeira, relacionada à medição de complexidade no algoritmo Insertion Sort e a contagem do número de instruções. A segunda trata de diferentes estratégias de compilação. E a terceira é uma transformada discreta de Fourier e que nela também serão abordados temas relacionados à complexidade e o tempo de execução do algoritmo. Para analisar a complexidade do algoritmo Insertion Sort, primeiro temos que calcular o número de instruções executadas no pior e no melhor caso. Pegamos um vetor de tamanho 30 e calculamos usando o contador de instruções que o RARS disponibiliza, quantas instruções são executadas em cada um dos casos. Para o melhor caso, obtivemos um total de 3.111 instruções executadas e para o pior caso, 4.919 instruções executadas. A quantidade de instruções executadas variam com o tamanho do vetor, e ao longo da próxima questão, iremos explorar a relação entre o aumento do tamanho do vetor e o aumento no tempo de execução. Oi, meu nome é Maria e eu vou explicar a questão 1.2a do primeiro laboratório de OAC. Bom, a questão 1.2a ela pede para a gente as equações do tempo de execução T0 e Ti em função de n. Para o melhor caso, ou seja, onde o vetor ele já está ordenado, a gente vai ter um número de instruções sort dado por 10n mais 3. Isso dá porque, quando a gente olha aqui o código, a gente percebe que a gente vai ter uma instrução para a chamada do procedimento, 9 antes do laço externo, for 1, 5 na primeira execução dos laços, até voltar ao for 1, 10 por execuções nas próximas n menos 1 iterações e 8 na última, resultando em 1 mais 9 mais 5 mais 10 vezes n menos 1 mais 8, igual a 10n mais 3 execuções. Considerando um clock de 50 MHz e uma CPI 1, como a própria questão já pediu para a gente vai ter uma equação do tempo melhor em função de n dada por 10n mais 13 sobre 50 vezes 10 a sexta segundos. Já para o pior caso, onde o vetor é inversamente ordenado, a gente vai ter uma contagem agregada dada por esse valor aqui, e uma equação do tempo pior dada por esse valor aqui, que vai ser o I pior n sobre 50 vezes 10 a sexta segundos, novamente considerando uma CPI 1 e um clock de 50 MHz. Analisando esses dois casos, a gente percebe que, como esperado pelo Insertion Sort, a gente vai ter um T melhor n dado por esse valor e um T pior n dado por esse valor aqui em função de n ao quadrado. Boa tarde, meu nome é Luiz Flecha. Eu vou apresentar hoje o gráfico comparativo do tempo de execução pelo número de elementos do vetor no algoritmo Insertion Sort. No tracejado azul, nós temos o algoritmo aplicado ao pior caso, em que os elementos estão ordenados na ordem inversa, e o gráfico verde representa o melhor caso, em que o algoritmo já se encontra ordenado. Eu vou começar a explicação pelo melhor caso. O que nós podemos observar do tracejado verde é que o caráter do melhor caso é linear. O que isso significa? Dado o número de elementos n para ordenar, duplicar esse número de elementos implica também duplicar o tempo de execução. Agora, para o pior caso, duplicar o número de elementos significa quadruplicar o tempo de execução, porque o caráter da função de pior caso é quadrática. Quando nós comparamos os gráficos quadráticos e linear aplicados ao número n de vetores, o que nós podemos perceber é que conforme o número de elementos aumenta, a discrepância, a diferença entre o tempo de execução do pior caso e do melhor caso também aumenta. Os valores que nós encontramos no RARS, executados pelo RARS, eles corroboram a expectativa teórica que nós tínhamos. Por isso que o gráfico está sobreposto. Os pontos medidos estão sobrepostos ao gráfico. Bom dia, eu sou o Luigi e estarei apresentando neste momento a questão 2.
Em relação à questão 2.1, com o uso de diretrizes de otimização O0 e O3, é nítida a modificação da implementação do assembly gerada pelo compilador, como, por exemplo, o teste 5, visto no slide. Referente à questão 2.2, era para você pegar um programa em C, compilar na diretiva de otimização O0 e depois indicar as modificações necessárias. A primeira parte, a compilação para otimização O0, não funcionou, ele não rodou o programa após ser otimizado para O0, não conseguiu compilar, e após algumas modificações pontuais foi possível corrigir a otimização O0 e posteriormente foi mostrado um vetor organizado. Já em relação a 2.3, trata-se de uma análise das otimizações do compilador ao rodar um mesmo programa com diferentes otimizações. Pode-se observar que no O0 houveram-se 10.000 instruções, no O3 2.000 e no OS 4.000. Com esse resultado, confirma-se a tendência esperada das otimizações do compilador, sendo o O3 com melhor desempenho, ideal para aplicações nas quais a velocidade é crítica, e OS possuindo o menor código executável, boa para ambientes com recursos limitados. Bom, agora eu vou explicar um pouco da questão 2.4, que pede para a gente pesquisar na internet e explicar a diferença entre as otimizações O0, O1, O2, O3 e OS. Numa visão geral, a gente tem que OS ela vai ser sem otimizações. Ela vai compilar rápido, facilitar a depuração, mas vai gerar binários maiores e mais lentos. A O1 ela vai ter otimizações básicas e seguras. Vai trabalhar com a remoção de código morto, propagação de constantes e simplificações, e vai reduzir instruções redundantes. A O2 ela vai ser um conjunto amplo de instruções. Vai trabalhar com loops, análise de fluxo de dados, Common Sub-Expression Elimination e a melhor alocação de registradores. E ela vai ter um bom equilíbrio entre o desempenho e o tempo de compilação. A O3 ela vai ser mais agressiva que a O2. Vai ter mais inline, loop unrolling e heurísticas de vetorização. Ela vai poder aumentar o tamanho do binário e o tempo de compilação e vai ser ótima para núcleos numéricos críticos. A OS ela vai otimizar para o tamanho do binário. Vai derivar de O2 e vai desativar passes que engordam o código. Ela vai ser útil em sistemas embarcados e quando o cachê e o tamanho importam. Para efeitos práticos, a gente vai fazer uma análise da velocidade, tamanho do binário, tempo de compilação, depuração e estabilidade do desempenho. Para velocidade, em geral, a gente vai ter que a O3 ela vai ser maior ou igual a 2, no sentido de ser mais rápida. A O2 ela vai ser mais rápida que a A1 e a A1 vai ser muito mais rápida que a O0. Em relação ao tamanho do binário, a gente vai ter que a OS tende a ser menor e a O3 tende a ser maior. Em relação ao tempo de compilação, O3 geralmente compila mais devagar, pois ela tem mais análises, passes. Em relação à depuração, O0 vai ser melhor para debug e o O2 e O3 vai poder dificultar um pouco seguir o fluxo na fonte. Em relação à estabilidade do desempenho, a gente vai ter que O2 costuma ser o ponto ótimo previsível para build de produção. Bom, sou Gabriel e vou estar apresentando de como foi implementado o 3.2 do laboratório, no qual consistia basicamente em criar um procedimento sequence, no qual recebia como entrada um ângulo θ em radianos e como saída o cosseno desse θ e o seno desse θ. O problema foi dividido em 3 etapas, basicamente, em redução, quadrantes e método de Wonder. Esse procedimento tem um grande trade-off entre precisão e desempenho. Então, para minimizar esse problema, o que foi feito? Foi feito a redução desse ângulo θ, ou seja, incluímos esse ângulo θ a um ângulo R, cujo intervalo era de menos π sobre 4 a π sobre 4, para aproximarmos esse ângulo a um valor próximo de zero, no qual sabemos que os séries de Taylor funcionam muito bem para valores próximos de zero. Logo depois foi implementado o método de Yoney, a aproximação do seno desse R, cosseno desse R por série de Taylors, e logo depois foi feita a reconstrução por meio da tabela de quadrantes desse ângulo θ.
Então, o que foi feito aqui? Bom, aqui basicamente está duas equações, no qual essa primeira aqui do K, é, basicamente ele escolhe um múltiplo de π sobre 2 mais próximo de θ. Já a equação do R, como eu falei, né, é um ângulo pequeno, onde θ funciona muito bem. Então, esse trecho aqui implementa encontra esses dois, calcula tanto o K, como encontra o valor de R por meio do valor de K. Já aqui, aonde foi, depois de ter feito já a aproximação por série de termo, né, desse seno de R bem pequeno, desse seno de R e cosseno de R, é feita a reconstrução desse ângulo θ por meio dos quatro quadrantes. E aqui está a tabela de quadrantes. Bom, aqui basicamente está fazendo a aproximação por série de termo por meio do polinômio de Wanner, né? Aqui está o polinômio de Wanner. E basicamente o que esse trecho de código está fazendo é encontrando esse cosseno de R e esse seno de R, no qual o grau do cosseno é 10 e o do seno é 9. Então, basicamente, o que foi feito nesse procedimento foi isso. É uma forma de minimizarmos o trade-off, né, de precisão e desempenho, reduzindo esse ângulo θ, né, a um valor de R e depois reconstruindo esse ângulo θ por meio da tabela de quadrantes. Basicamente foi feito isso nesse problema, ganhando tanto em precisão quanto em desempenho. Boa noite, pessoal. Me chamo Pedro Ximenes, matrícula 2026-071. Vou dar continuidade na apresentação. Meu objetivo agora é apresentar as questões 3.2 a 3.4. De início, nós temos, em relação à questão 3.2, como objetivo de criar uma função que execute o cálculo da transformada de Fourier discreta, onde a gente passa os dados de entrada, como o conjunto de vetores de x, o conjunto de x real, x imaginário e o tamanho desses vetores também dado por n. A primeira questão é que a transformada de Fourier ela tem a base da equação dela, que foi utilizada no projeto, que a gente está demonstrando aqui na imagem abaixo. E o objetivo dela nosso objetivo foi usar essa imagem para auxiliar no desenvolvimento da solução. Um outro ponto que devemos levar em conta é que uma forma que a gente pode utilizar para calcular a transformada de Fourier discreta, a gente pode utilizar a relação de Euler para a soma de cossenos e senos, como mostra na equação aqui acima. E com isso a gente pode utilizar com base na questão anterior, que foi o cálculo de seno e cossenos, para utilizar aqui na nossa equação atual. Então, atualmente a gente utiliza, aplica esses valores aqui na função de cosseno e os mesmos valores na função de seno e recebe os resultados deles para adicionar no somatório e encontrar assim o resultado da transformada. Então, dessa forma, seguindo essa lógica, a gente precisa basicamente calcular o ângulo θ, tanto do cosseno quanto do seno, para encontrar o resultado desejado. Isso além de somar eles no somatório. Antes da gente começar, todo o projeto, a gente instancia a questão de salvar todos os registradores utilizados, para evitar que se tenha perda de informação ou que estrague o programa no meio do caminho. Após esse processo, nós definimos os argumentos conforme a questão pede. Nós colocamos como A0 o endereço do vetor de entrada, que é o vetor xn. A1 como endereço do vetor de saída, que é um x real de k. O A2 como vetor de saída x imaginário de k. E A3 o número de pontos utilizados, no caso a gente instanciou como n. E com isso o primeiro passo que a gente pode fazer nesse processo dado instanciado todos esses valores, a gente pode utilizar do cálculo para calcular primeiramente a parte constante de todo esse processo. Segundo a parte constante que a gente tem nas equações, representada por esse valor aqui, 2π sobre n, uma vez que no decorrer do processamento esses valores não vão ser alterados.
Então, se a gente fizer esse processo inicialmente, não precisa fazer nas etapas seguintes e economiza processamento. Da forma como a gente fez fez dessa forma aqui. Isso aqui é um print do programa que a gente criou. E para isso a gente calculou a constante de 2 vezes π sobre n. Primeiro nós declaramos, nós carregamos em T0 o valor do endereço daqui, né, da constante 2π, que no caso a gente instanciou como 6,2831853. E após esse processo a gente começou a fazer todo o cálculo desse processo de multiplicar, dividir π, esse resultado aqui de 2π por n, e salva essa informação em FS2. Ok. A forma como a gente montou a lógica do algoritmo segue em estruturas de loop. A gente usa um loop primeiro para instanciar o somatório. Aí toda vez que o somatório acontece, ele entra nesse loop. E assim que ele entra no loop do somatório, que a gente representa por loop alter k, a gente entra também no loop do inner n, que é o loop da soma do cálculo das informações internas do somatório, os cálculos necessários. Após esse processo de finalizado do loop inner n, a gente passa para o loop inner n end, que instancia todos os processos que a gente usa para finalizar essa estrutura do cálculo do somatório. E uma vez que o somatório está finalizado, a gente passa para o looper alter k end, que é a parte que a gente finaliza o programa e executa as demandas necessárias para finalizar o programa, uma vez que a gente salvou os registradores e por aí vai. Vou explicar mais para frente. Podemos começar primeiro com o loop de loop alter k, que é o que eu comentei. Ele vai iterar o somatório da equação, então ele está relacionado ao somatório. Nesse processo, esse loop ele vai de k igual a 0, que nem na equação anterior mostrava, e vai de k igual a 0 até n menos 1, que nem a equação mostrava também. E nesse processo ele faz todo o processo de reiniciar as somas para ser utilizada no processamento mais à frente, e assim adicionar no acumulador que a gente instanciou anteriormente nesse processo. Depois dessa situação, a gente executa o cálculo do loop interno, que o objetivo dele é armazenar os resultados finais de xk. Então, seguindo essa lógica aqui, a gente instanciou o loop inner n end, que é o loop que acontece após esse cálculo. É a forma como a gente faz para armazenar todas essas informações no nosso resultado final. Seguindo o próximo passo, nós também fizemos uma estrutura do loop inner n, que nem eu havia comentado. Durante esse processo, a gente precisa calcular os valores utilizados no somatório. É aqui que acontece o cálculo em si do processo, porque nessa parte a gente chama a função feita anteriormente dos senos e cossenos, e depois dessa chamada da função, da chamada do resultado dessas funções, a gente chama aqui nessa parte, a gente pega esses resultados e acrescenta, fazemos manipulações para chegar no ângulo que a gente deseja, o ângulo θ. Perdão. A gente primeiro faz o cálculo do ângulo θ, e assim que a gente tem o resultado do cálculo do ângulo θ, a gente adiciona na função seno e cosseno e busca o resultado. Aí, uma vez que a gente tem esse resultado, a gente adiciona no nosso somador, nos nossos acumuladores, que a gente já havia instanciado anteriormente. Eu tirei um print dessa parte aqui dos acumuladores, mostrando que ele foi instanciado. E nesse processo a gente vai adicionando esses resultados, como mostra aqui nesse comentário, o resultado principal é a soma do resultado atual mais o resultado obtido, fazendo esse resultado ser acumulado com o passar do loop. E depois desse processo a gente finaliza o loop. Por último, nós temos a função que eu havia comentado de loop alter k end, que essa é a função que acontece após o somador ter finalizado. Então, nessa parte a gente restaura todos os registradores que foram utilizados no processo,
todos os registradores que a gente salvou inicialmente no programa, e depois a gente libera o espaço do stack e, por fim, a função é retornada e o programa é finalizado nessa parte. Com isso, nós podemos utilizar agora desse programa feito para responder as questões Q3.3 e Q3.4. A Q3.3 pede para a gente criar um programa main que defina as informações dos valores de entrada que a gente precisa utilizar no cálculo da transformada de Fourier discreta, esses valores aqui, e pede para a gente analisar o resultado e ver se ficou parecido com esse resultado aqui obtido, que ele representou para a gente, que ele repassou para a gente no PDF. E além disso, nós precisamos fazer o 3.4, que é aplicar a mesma questão do 3.3, mas substituindo o valor de x pelos valores mostrados aqui em x1, x2, x3, x4. Começando na questão 3.3, a gente a gente criou um programa main e vai utilizar esse programa main para responder tanto as questões 3.3 e 3.4. A única coisa que a gente faz diferente é substituir o valor que está aqui na estrutura de data. A gente substitui esse conjunto de vetores aqui de x pelos valores que a gente gostaria, cada um relacionado à sua questão, e a gente analisa o resultado obtido. Ok. Primeiramente, na questão 3.3, ele passou, como eu havia comentado antes, ele passou esses valores de entrada, nós adicionamos, alteramos todos esses valores lá no programa e geramos um resultado de todo esse processo. E com esse resultado a gente pode analisar os valores obtidos. Nessas duas imagens, a do lado esquerdo representa o valor que foi passado para a gente no PDF da explicação do laboratório, e na imagem do lado direito mostra o resultado que a gente obteve. De início a gente percebe que todos os x de n conseguiram ter a informação correta, e o x de k a princípio teve a informação correta, mas com algumas ressalvas. De início a gente pode observar que da segunda linha em diante todos os valores são zeros, e aqui no nosso resultado não foram todos os valores iguais a zero. Mas isso se dá para uma questão que a gente tem no cálculo do nosso programa, principalmente na parte de senos e cossenos. Quando a gente faz o cálculo de senos e cossenos para ângulos próximos a zero, pode ocorrer do resultado não ser dado um valor zero, mas um valor ínfimo. Como foi dado aqui, por exemplo, foi dado esse valor de 2,38 vezes vezes 10 elevado a menos 7. Ou seja, é um valor muito pequeno que está próximo a zero. No nosso processo, no desenvolvimento do projeto, nós percebemos que o cálculo de seno e cosseno nessa parte pode ter essas ressalvas, e é uma estrutura que influencia no nosso resultado final. Ok, mas se formos considerar essa questão dos valores baixos, no final deu o resultado semelhante. Valor próximo de zero aqui, valor de próximo a zero aqui. Nesse caso deu certo a questão do 0, 0. Nessa etapa também, valor próximo de zero e valor próximo de zero. Aqui é 0, 0. Aqui valor próximo de zero. Aqui valor próximo de zero. Mesmo caso aqui e o mesmo caso aqui. Então, todos seguiram a lógica parecida. Partindo para a próxima questão, nós temos a questão 3.4. Nós alteramos os valores de x, como foi pedido, e no final nós alteramos para esses conjuntos de valores. E esses conjuntos de valores representam sistemas, entradas que são conhecidas no ramo da área de sistemas discretos, né? Esses dados, a gente tem a parte teórica que comenta sobre qual o resultado esperado que a gente poderia ter dada essa entrada, e com isso a gente usa essa base teórica para analisar o resultado real obtido do nosso programa. Vamos parte a parte. Nós temos o x1, x2, x3, x4. Começando com o x1, o x1 é a representação de um pulso unitário no domínio do tempo, e o objetivo é que ele tenha todas as frequências com a mesma amplitude, que é 1 e a fase 0.
nesse caso. Então, nós temos aqui todas as frequências com a mesma amplitude, nesse caso, e a fase zerada. Então, no final, o resultado obtido satisfez a questão proposta de calcular o impulso unitário, seguindo essa lógica. Em relação ao x2, nós temos a questão de um sinal de um cosseno puro, com a frequência de k igual a 1, que nem a gente havia instanciado antes. E nessa questão, o que a transformada de Fourier discreta comenta sobre essa parte, essa estrutura de um cosseno puro tem que representar, tem uma representação de n pontos em dois picos reais de amplitude, que a representação desses picos é a metade do valor passado por n. Ou seja, essa informação ela tem que variar, a parte real tem que variar de 4 a menos 4. Tem que ter informações em 4 e em menos 4. E segundo a nossa resposta, a gente conseguiu esse processo, né? Aqui, o primeiro resultado foi 0 e 0, como deveria ser. Aqui seria o valor que deveria ser 4, e no final a gente conseguiu obter um valor próximo a 4. E aqui nessa parte, a parte imaginária deveria ser zerada, e também está zerada. Aqui, na verdade, está com valor, mas esse valor é ínfimo. E os valores que a gente precisa chegar de 4 a menos 4 seria... perdão, não cometi errado. Não é de 4 a menos 4, é somente 4. Os valores que a gente precisava chegar em 4 era justamente nesse ponto e nesse ponto, que foram os resultados obtidos na etapa que deu certo. Em relação ao sinal 3, esse sinal representa um sinal de seno puro, ou seja, com a frequência 1, mantendo a frequência 1. Ou seja, a transformada de Fourier discreta, nesse caso, ele tem dois picos puramente imaginários, que a amplitude pode ser de mais ou menos n dividido por 2. Como a gente está usando n igual a 8, vai ser de mais ou menos 4. Nas frequências mais k e n menos k. Ou seja, o resultado tem que, dessa etapa, a partir da fase desse resultado, deveria acontecer na parte imaginária, que aqui comenta, né, que é puramente imaginário, e deveria acontecer no x igual a 1, no nosso caso, e no x igual a 7, também no nosso caso, que vai de x igual de 0 a 7. Então, no x igual a 1, a gente chega no resultado próximo a menos 4, e no x igual a 7, a gente chega num resultado próximo a 4. E todos os outros valores aqui deveriam ser valores zerados. Todos chegam a valores igual a 0 ou valores próximos a 0. Seguindo para o último caso, nesse exemplo, nós temos um pulso retangular no tempo. E o objetivo dele é espalhar, com isso ele espalha a sua energia por várias frequências. Então, o valor do primeiro x dos vetores tem que ser sempre a soma de todos os xn's. Então, como no nosso exemplo nós temos 1, 2, 3, 4, que é 4 valores diferentes de 0 e todos igual a 1, nós podemos fazer essa soma de 1 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 4. E isso a gente pode observar aqui no primeiro resultado, que foi 4 na parte real e 0 na parte imaginária. Por fim, esse foi o nosso resultado obtido dessa parte. Passar para o meu colega para explicar os próximos passos. Bom, de volta mais uma vez, dessa vez eu vou falar sobre o item 3.5. Vou falar brevemente sobre esse item, né, para não prolongar muito o vídeo, a apresentação, mas uma análise bastante detalhada está no relatório. Basicamente, o item 3.5 consiste em coletar o tempo de execução do procedimento DFT e, com isso, calcular a frequência e também gerar um gráfico do número de pontos x o tempo de execução. Então, basicamente, a frequência é dada por essa seguinte fórmula, né, o número de instruções sobre o tempo de execução, e o que podemos concluir com os dados coletados. Bom, com o número de pontos 8, vemos que tem quase 6.000 instruções, e com 16 temos 23.104. Podemos ver que o número de pontos dobra, mas o número de instruções quadriplica, assim,
tendo uma relação quadrática. Assim como podemos ver 16 para 32. O número de pontos dobra, já o número de instruções quase que quadriplica, demonstrando assim uma relação quadrática. Já o que podemos concluir com o gráfico gerado? Bom, podemos dizer que é um gráfico superlinear, um gráfico superlinear com um grande O n ao quadrado. Podemos perceber aqui, né, que é uma relação quadrática. Já o que podemos concluir com a análise, né, que foi feita no item? Bom, a análise que foi deve ter implementado de complexidade quadrática com a razão constante de cerca de 89 instruções por n ao quadrado, o que valida sua consistência. Podemos concluir também que a DFT direta é inviável para uso em tempo real, com valores grandes de n, tornando a FFT essencial por reduzir significativamente o tempo de processamento. Podemos concluir também que o simulador RAS foi útil para o estudo, mas possui limitações de precisão. Possíveis otimizações incluem o uso de tabelas pré-calculadas e aproveitamento de simetrias e implementação da FFT. Com isso, encerramos a nossa apresentação. Espero que tenha gostado, né, da nossa apresentação, da nossa resposta, da nossa análise. E é isso. Muito obrigado.